Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. Então este é o assunto, ou vai ser o assunto do vídeo de hoje, sobre administração científica, que tem como um dos seus fundadores, ou melhor, o seu principal, que é o seu fundador, é o Frederick Taylor. Já tratei sobre isso nos vídeos anteriores. Este é um vídeo que faz parte de uma playlist sobre teoria geral da administração. E o livro texto base que está me ajudando na construção desta playlist introdutória em Teoria Geral da Administração, introdução do professor Hidalberto Chiavenato, bastante utilizado nas faculdades de administração. Então, análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. Frederick Taylor, considerado então o pai da administração científica, ali por volta do ano de 1900, 1913 até 1900, os primeiros anos dos anos de 1900, é considerado o pai daquilo que se chama de administração científica por conta de seus métodos. Ele era um engenheiro, então ele fez isso, ele trouxe a ciência para dentro das fábricas, para o interior da administração. E assim, então, ele organiza aquilo que ele chama de administração científica por meio de organização racional do trabalho e também análise do trabalho e dos estudos dos tempos e movimentos. Sabe aquele cara que olha a atividade de um operário, seja de quem for numa fábrica, e usa um cronômetro e faz anotações do que está acontecendo detalhadamente? Foi isso que Taylor fez. Vamos ao assunto de hoje então, que é um pouco extenso, são 5 parágrafos, eu não quero que esse vídeo tenha mais do que 5 minutos, vamos ver se eu consigo nessa proeza. A ferramenta para racionalizar o trabalho dos operários era o estudo de tempos e movimentos, também conhecido como Motion Time Study. A análise do trabalho é a divisão e a subdivisão dos movimentos necessários à execução de cada tarefa pela observação da execução de cada operação dos operários. Então foi isso que eu já mencionei. Taylor parava diante de um operário e ficava analisando quanto tempo ele leva para tal atividade, o que acontece disso, quais são os processos. Taylor decompunha cada tarefa em uma série ordenada de movimentos simples. Eliminava os movimentos inúteis, depois ele aprimorava, enquanto os movimentos úteis eram simplificados, racionalizados ou fundidos com outros para proporcionar economia de tempo e esforço ao operário. A análise do trabalho seguia-se o estudo dos tempos e movimentos, ou seja, a definição do tempo médio de que um operário comum leva para a execução da tarefa por meio da utilização de um cronômetro, como eu já mencionei algumas vezes no vídeo de hoje. Ao tempo médio eram adicionados os tempos elementares e mortos, esperas, tempos de saída do operário da linha para as suas necessidades pessoais, para resultar no tempo padrão. Então existia aquilo que ele chama de tempo padrão. Com isso, padronizavam-se um método de trabalho e o tempo de execução. Método é a maneira de se fazer algo para obter determinado resultado, é algo estruturado. O tempo dos estudos e movimentos permite a racionalização do método de trabalho. O estudo de tempos e movimentos permite a racionalização do método de trabalho do operário e a fixação do tempo padrão para a execução das tarefas. Seus objetivos são, vamos ver, são 5, 6. Eliminação do desperdício de esforço humano e de movimentos inúteis. Então, desperdício e esforço inútil, esse é o objetivo, tirar isso aí tudo. Racionalização da seleção e adaptação dos operários à tarefa. Adaptação, Ele conseguia aprender mais rapidamente. Facilidade no treinamento dos operários e melhoria na eficiência e rendimento da produção pela especialização da atividade. Cada vez mais especialista. Distribuição uniforme do trabalho para eliminar falta ou excesso de trabalho, deixar aquilo tudo mais equilibrado. Definição de métodos e normas para a execução do trabalho, uma espécie de manual. Base uniforme para salários equitativos e prêmios de produção. Então veja que depois disso tudo, de tornar tudo mais científico, fica talvez menos difícil de equiparar salários, deixar eles mais equilibrados. Mais 2 parágrafos para finalizar o vídeo de hoje. Frank Gibret, de 1868 a 1964, engenheiro também americano, acompanhou Taylor em seu interesse pelo esforço humano por meio de aumentar a produtividade. Introduziu o estudo dos tempos e movimentos dos operários como técnica administrativa básica para a racionalização do trabalho e concluiu que todo o trabalho manual pode ser reduzido a movimentos elementários. Terberg, anagrama de Gibret, para definir os movimentos para a execução de qualquer tarefa. Os movimentos elementares permitem decompor e analisar qualquer tarefa. Bom, eu estou vendo que aqui eu estou saindo um pouco do tema do vídeo de hoje, que é basicamente o entendimento básico do que seja análise do trabalho, basicamente entendimento básico do que seja
análise do trabalho e estudos de tempos e movimentos. Eu vou parar por aqui e vou deixar para o próximo vídeo, então, essa ideia do que seja os movimentos elementares para Gibré. Ou será que eu continuo? Agora fiquei na dúvida, rapaz. Deixa eu ver, depende do quanto de texto eu tenho aqui, eu não gosto que meus vídeos tenham mais que 5 minutos. Tá, vamos finalizar então, porque falta pouca coisa, né? Então, beleza, esses movimentos elementares. A tarefa de colocar parafusos inclui 7 movimentos elementares. Pegar o parafuso, transportá-lo até a peça, posicioná-lo, pegar e transportar a chave de fenda até o parafuso, utilizá-la e posicioná-la na posição anterior. O Tierblick é o elemento básico da administração científica e a unidade fundamental do trabalho. Então, agora acho que fez sentido eu continuar mesmo o vídeo, mesmo que passe um pouco do tempo. Então, essa padronização, né, dos movimentos elementares. Os movimentos elementares Tierblick de Gibré diz o seguinte: procurar, escolher, pegar, transportar vazio, transportar cheio, posicionar, colocar em posição, posicionar, preparar para colocar em posição, unir, ligar ou anotar e separar. Tudo isso tem a ver com o quê? Procurar utilizar, escolher soltar a carga, pegar e inspecionar, transportar vazio, segurar, transportar cheio e esperar inevitavelmente, posicionar, colocar em posição, esperar quando evitável, posicionar é repousar e unir é planejar. Talvez eu desenvolva isso melhor no próximo vídeo. Beleza? Então, fico por aqui. Na continuação, hoje fiz então a continuação da construção da playlist sobre administração científica, valeu, que faz parte da playlist de Teoria Geral da Administração.